no céu primeiro? Vai responder as perguntas. Tem as perguntas no final. Vamos lá. Abraão foi justificado pela fé. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Vocês podem ficar sentados. Nós vamos ler para ganhar tempo, o capítulo todo. Quem achou, diga amém. Amém. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Aí vem a resposta. Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa própria justificação. Não se assustem, nós vamos explicar, tá bom? É complicado, mas vai ficar fácil. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por lermos a sua palavra. Perdoa, Senhor, os meus pecados e falhas. Dá entendimento, Senhor, que a sua palavra toque no coração dos irmãos, toque no coração das irmãs e produza frutos, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja vitória, que haja alegria, que haja, Senhor, satisfação, prazer, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Recapitulando o capítulo 3, rapidamente, para aquecer, para a gente entrar no capítulo
4. Então, na terça-feira passada, nós vimos que não há diferença entre judeus e gentios. Para Cristo, nós somos um povo, certo? Não tem judeu, não tem gentio, não tem preto, branco, nenhuma raça. Para Deus, somos um. E todos estão debaixo do pecado, né? Então, estamos em pé de igualdade. Não há um justo sequer na face da terra. Nunca houve, tá? Não existiu e não haverá. Somente um, e ele não era daqui. A finalidade da lei, em Romanos 3, que nós ouvimos aqui, foi para perdoar pecado? Não, para diagnosticar o pecado. Só que a lei não cura, a lei não resolve, ela aponta para o erro. Foi isso que foi explicado aqui. Na terça também nós vimos que a justificação, ela ocorre somente por Jesus. Ela é um ato divino. Nós não somos justificados aqui na terra. Nós somos justificados, é um ato divino. Só uma pessoa pode nos justificar. E o que é justificar? É tornar-nos justos. Nós estamos numa condição pecaminosa, debaixo do pecado, e aí nós precisamos ser justificados. E aí o Senhor nos coloca justos, retos. Vimos que existe um preço dessa justificação, mas não é pago por nós. Esse preço já foi pago. Essa justificação já foi paga. E ela não foi barata. A salvação é gratuita, mas ela não é merecida. Então, se o Senhor fosse dar para nós o que nós merecemos, nós não estaríamos nem mais vivos aqui nessa terra. Por isso que Ele é gracioso, bondoso, e Ele nos salva, apesar de nós. Isso é maravilhoso. Cristo é o fundamento dessa justificação, e foi explicado também o que é propiciação. Na terça-feira passada nós vimos que o que é propiciação. Falo para vocês, tragam caneta, anotem. O que é propiciação? Todo mundo balançou a cabeça quando o pastor Afonso explicou. A gente vai ler propiciação de novo? A gente já leu. A gente sabe? É uma preparação. Quase. Propiciação é uma ação que torna o sacrifício agradável, torna agradável ao Senhor, algo que agrada a Deus. Então, nós temos a condição de oferecer isso para o Senhor? Não, mas Jesus fez a propiciação para nós. Ele foi o sacrifício e Ele agradou a Deus em nosso lugar. Circuncisos e incircuncisos serão justificados pela fé em Jesus. Quem lembra o que é circuncisão? Quem não lembra e quer que explique de novo? E aí? Lembro, não lembro? Nos dias de hoje? Não, no passado. Mas para trazer para os dias de hoje, é uma cirurgia, uma microcirurgia. Isso, uma microcirurgia. Aonde? No PMC. Isso aí. Ok, então agora a gente pode entrar em Romanos 4. Lembramos? Terça-feira passada? Tá claro na mente? Afonso, depois você faz a chamada oral. Tá todo mundo em ordem aqui. Vamos lá. Paulo, ele começa o capítulo 4 já fazendo perguntas, né? Ele começa falando assim, que se você observar no versículo 30 do capítulo 3, ele vem falando assim, ó: se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Aí ele entra: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então ele está falando assim, ele está tentando prever o que um judeu pensaria. Quando ele está escrevendo essa carta, ele sabe muito bem o que o judeu pensa, porque ele é judeu, ele sabe o que o judeu está pensando. Então ele está falando assim: e como é que Abraão foi justificado? Ele é o nosso pai na carne. Como que ele foi justificado? Aí ele mesmo responde: porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Os judeus ensinavam que Abraão foi a pessoa perfeita que passou por essa terra.
não tinha pecado, ele alcançou a salvação e a justificação observando o quê? Lei. Ele observou a lei. Para o judeu era isso. Então Abraão alcançou a justificação porque ele observou as leis. Mas aí, se nós pararmos para pensar, ele observou qual lei? Se a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, foi dada 400 e poucos anos depois dele, só quando Moisés estava recebendo a lei. Que lei? O judeu, ele ensina que Abraão teve uma revelação dessa lei que foi dada para Moisés, mas isso não está escrito, não tem embasamento, mas é isso que eles defendem. E eles falam que Abraão foi um homem leal, íntegro, fiel, e por ter tido essa obediência perfeita, ele foi escolhido por Deus, ele foi justificado por Deus. Mas o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui no capítulo 4, ele joga esse argumento por terra. Ele fala, não, a salvação é somente pela graça, e o elemento principal para que isso aconteça é a fé. E aí ele fala que se fosse por merecimento, nós teríamos do que nos vangloriar, nós teríamos do que nos orgulhar. Abraão teria que se orgulhar, porque ele observou a lei, é que ele foi justificado. Mas Paulo vai mostrar que não é assim. E Abraão foi escolhido para esse exemplo porque é muito difícil você conversar com alguém que não conheça ou nunca tenha ouvido falar do pai Abraão, né? É o nosso pai na fé, é o nosso pai segundo a carne, Paulo está dizendo aqui. E também, quem é que nunca ouviu falar de Davi? É outro exemplo que Paulo vai citar aqui. O rei mais aclamado, o rei segundo o coração de Deus. E Paulo quer mostrar para os romanos, através do capítulo 4, que mesmo no Antigo Testamento, quem já ouviu assim, uma expressão assim? Eu não leio o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Quem já ouviu? Né? Tem até algumas religiões que realmente não leem o Antigo Testamento, e tem outras que só valorizam o Antigo Testamento e não valorizam o Novo. Só que quem já leu a Bíblia inteira vai confirmar o seguinte, que quando você não entende o Antigo Testamento, ou você não entende o Novo, quando você lê um dos dois, você vai vendo que eles se completam, eles vão se completando, um vai prenunciando o outro. Tanto é que vocês que ainda estão na leitura do Antigo Testamento, se vocês começaram pelo Antigo Testamento, toda vez que vocês terminarem a leitura de um capítulo ou de um livro, pergunte para si mesmo, assim, onde eu posso enxergar Cristo nesse capítulo? Porque ele está ali, algum símbolo, alguma coisa está apontando para Cristo. No caso de Abraão, o que Deus falou com ele? Quem era Abraão? Vamos lá. Abraão era um homem que vivia numa terra pagã, né? Ele era monoteísta, né? Só que ele observava as estrelas, via o futuro nas estrelas, ele era um suposto astrólogo, né? E um dia, sem nunca ter ouvido falar de Deus, Deus fala com ele. Ele ouve a voz de Deus. De uma forma assim, ele não tinha é bem familiar quando nós estamos num grupo, não é verdade? Nós estamos em oração, como a nossa irmã falou aqui, eu tive um sonho, é muito familiar nós ouvirmos isso, mas pensa, você nunca teve uma aproximação de Deus, como é o caso dele, nunca tinha ouvido falar, e Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, Deus pede isso, nunca falei com você, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quem é você? Ele poderia falar. Não vou. Quem é essa voz? Quem é essa pessoa? Mas Abraão obedeceu. Ele obedeceu um mandamento? Ele obedeceu uma lei? A voz. Qual que é a diferença entre nós e Abraão? Abraão creu no futuro. Quem viria
Nós olhamos para trás e cremos, quem já veio. Essa é a diferença. A nossa diferença, a fé é a mesma. Nós só precisamos exercê-la como Abraão. Abraão estava do mesmo jeito que nós, sem ver. Só que ele acreditou no futuro. Deus falou para ele: através da sua descendência vai ter um que vai agregar todas as nações. Ele acreditou, ele creu. Nós olhamos para o retrovisor. Já veio e voltará. Essa é a fé que Abraão teve. Por isso que todo mundo fala assim: olha, tem a fé de Abraão. Tem a fé de Abraão, mas para meditar que tamanho que é essa fé. A gente até canta, né, corinhos, e fala que na fé de Abraão a gente coloca o nosso escudo. Não tem um corinho que fala assim? A gente cantou agora de novo: quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Por quê? Porque é firme. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho mais de Abraão, né? No domingo a pastora Rosana já tinha dado uma introdução. O Senhor sempre vai ligando as coisas, já preparando o nosso coração para receber a palavra. E aí eu pergunto para vocês: se Paulo está falando que a justificação e a salvação é pela fé e ela não é novidade, porque ela não é novidade? Porque no Antigo Testamento houve graça e houve fé, não foi por obras. Ele está contradizendo Tiago? Tiago 2,14. Vamos lá. Vamos colocar os dois para comparar. Tiago 2,14. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu anotei no papel. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vou lendo para não tomar tempo, tá? Tiago fazendo a pergunta aqui, ó: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí, Tiago está colocando Paulo na parede? Vamos ler o versículo 21 ao 26. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está falando? Paulo está falando que a salvação é pela fé. E Tiago está falando: precisa de fé e obras. Que obras são essas? São as obras que nós falamos no capítulo 2. Quem somos? Não sou salvo pelas obras, mas faço boas obras porque sou salvo. Certo? Então Paulo aqui vislumbrando já fé, salvou. Tiago já está falando, vai produzir boas obras. Então eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. Fé e obras. Por você ter fé, você faz. Exatamente. Eu não faço boas obras porque eu sou salva. Eu sou salva, por isso eu faço boas obras. É uma consequência. Eu não sou um bom pastor, um bom presbítero porque eu quero ser salvo, mas porque eu já fui salvo, eu sou um bom pastor e um bom presbítero. É o resultado. Por isso que a árvore, ela sempre vai ser reconhecida pelos seus frutos. E esses frutos é que serão o julgamento, a base do julgamento, como nós já falamos em Romanos 2. E aí o patriarca Abraão, ele é utilizado como exemplo. Por quê? Por que Paulo, Tiago, vários personagens da Bíblia pegam Abraão para usar como exemplo? Porque ele foi o ancestral, o pai da nação de Israel. Pensam que os judeus, eles defendiam a justiça
justificação pela obediência dele, porque eles entravam naquele versículo do Gênesis, capítulo 15, ou melhor, no capítulo 22, que ele fala que foi a obediência no sacrifício de Isaac. Depois eles se esqueciam de Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 16, dá a resposta. Não precisa ficar quebrando a cabeça. Gênesis capítulo 15, versículo 16, o autor do livro já dá a resposta. Não há necessidade de criarem coisas, porque já está escrito aqui, ó. E creu no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O próprio autor do livro está dizendo em Gênesis: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa é a explicação que Paulo está tentando dar para os romanos. Lá no autor de Hebreus, nós vamos ver o seguinte, que Abraão é citado como um herói da fé, não é verdade? Lá em Hebreus 11, ele é citado como um herói. Mas o apóstolo Paulo cita ele aqui como o surgimento de uma nova nação. Lembra que é uma nação debaixo da maldição do pecado. Mas através dele, através de Abraão, começam a vir uma nação abençoada. Começa a vir bênçãos sobre a humanidade. E nós somos descendentes dessa nação. E, por consequência, todas as nações da terra, por causa dessa bênção que Deus estendeu através de Abraão, todas as nações da terra, elas serão abençoadas. Não somente como ele, mas também com ele. Então, o resultado das promessas que foram feitas para Abraão também se estende para nós. Esse é o X da questão. Nós passamos a entender melhor por que a Bíblia cita tanto Abraão, justamente por isso, pela continuidade dessa bênção. Em ti serão benditas todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Eu vou ler ali em Gálatas, mas vocês não precisam abrir. Gálatas 3, 8, 9 diz assim, ó: prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, disse Deus, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Ou seja, se eu acredito na mesma coisa que Abraão acreditou, eu também participo das promessas que ele recebeu. É isso que Paulo está falando no capítulo 4. Se eu ando nos passos que Abraão andou, crendo como ele creu, entregando como ele entregou, eu participo das mesmas promessas, porque eu sou descendente dessa nação. E quando ele é considerado o pai dos judeus, não é porque ele era judeu. Pai Abraão, os judeus falam. Mas não é porque Abraão era judeu, mas porque ele tem inúmeros filhos espirituais, né? Que o seguem, defendendo o que ele defendia, seguindo a fé que ele tinha, crendo no que ele cria. E sendo ele pagão, Deus deu vida para ele de uma forma espiritual que ele pudesse acreditar. Deus deu condições para ele acreditar e fez obras na vida dele para que aumentasse ainda mais a fé. Ele tinha um corpo ali totalmente velho, né? Ao longo dos seus 100 anos é onde vem a primeira promessa: você vai ser pai de nações. Meu Deus, como isso? Mais uma vez, primeiro, sai da sua terra e da sua parentela. Não sei de onde vem essa voz, mas vou seguir. Depois, mesmo você estando velhinho, você ainda vai ter muito ainda, vai ter muitos filhos. Pai de nações. Ele olha para Sara e não vê possibilidade. Não vê possibilidade, mas ele crê. Ele crê. Ele não vê chances. E a gente vê a justificação nele porque justamente ele não é conquistado humanamente. Se ele fosse justificado pelas obras dele, nós já saberíamos que ele não seria salvo.
Por quê? Abraão pecou? Quem lembra dos pecados de Abraão? Quem lembra? Lembra quando ele falou, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Ai, Carol, mas ele não adulterou. Eu sei, mas para Deus, ele precisava de justificação. Ele precisava, não é? Então quando ele chega lá e fala, ela não é a minha esposa, ela é minha irmã, produzindo ali um mal entendido gigante, Deus não gostou. Deus não gostou, então ele precisava de justificação. Aqui mostra que a justificação ela não é conquistada humanamente, porque ela está fora do nosso alcance. Ela está fora do nosso alcance. Um ladrão não pode ser o seu próprio advogado. É fora do alcance. Não tem como ele se auto-justificar. Então Paulo está dizendo assim, veja romanos, judeus, a necessidade de Cristo. Vocês precisam de Cristo, vocês não conseguem sozinhos. É impossível que vocês se tornem justos, perfeitos. Vocês precisam de um Salvador. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo está tentando dizer que a justificação é uma dádiva, é um presente. Ele está falando, olha, vocês não merecem, apesar do que eu já falei no capítulo 2, vocês não merecem, mas Cristo justifica vocês. É uma obra exclusiva da graça. É aí que surge a graça. E o mérito dessa obra é de Deus exclusivamente, não do homem. A salvação é dom gratuito de Deus. Se ela fosse... Paulo ele fala que Abraão alcançou uma posição favorável diante de Deus pela fé. Mas aí Paulo fala uma coisa assim, se ele tivesse alcançado uma posição favorável diante de Deus por obras, ele teria de se gloriar. O que significa isso? Fui salvo porque observei, fui salvo porque fui bonzinho, fui salvo porque olhei as leis, preguei as leis. E não é isso, né? É exatamente o oposto que o Senhor está falando, né? O Senhor ele quer que nós meditemos no sacrifício de Cristo, quanto o sacrifício de Cristo ele é eficaz, ele é eficiente, não precisa de mais nada, não precisa de um adicional. Ele quer mostrar para todos do Antigo Testamento, que se abraçavam no Antigo Testamento, que não havia forma de pegar a lei, decorar a lei, seguir a lei e ser justificado pela lei. Não tinha maneira. A lei só apontava o erro, só apontava a necessidade de perdão. Aí no versículo 3, ou melhor, no 4, ele fala assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Essa parte eu peguei numa outra tradução para ficar fácil para entender. Diz assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. Paulo utiliza o exemplo do dia a dia, para que os romanos pudessem entender. Um exemplo simples, muito atual. O trabalhador trabalha vendendo o quê? A sua força de trabalho, né? Ele passa o dia vendendo a sua força de trabalho. Quanto é o seu dia? Não é assim que as pessoas perguntam? Quanto é o seu dia? Meu dia é X. Então você vende a sua força de trabalho. Chega no final do dia, você recebe. Alguns recebem no dia 5, alguns recebem no dia 15, alguns recebem no dia 20, no dia 30, mas fato é que você recebe. Então, se você não receber, o empregador, ele está como diante de você? Ele está em dívida. Não é isso? Paulo está falando isso. Então ele está dizendo assim: se eu considero que eu sou salva pelas obras, eu estou colocando Deus como alguém que me deve. E Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. E aí eu queria levar vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Paulo está falando assim, a gente já vai para onde eu quero levar, Mateus 20, vai abrindo aí. Quando o salário chega nas nossas mãos, no final do mês, a gente não vê o salário como um presente. Como que é o sentimento que você tem quando você pega o seu salário?
Você pega o seu salário e você fala assim: ó, que bondoso é o meu empregador, ele me doou este valor. É assim? Não. Você fala: trabalhei, é o meu suor, é justo. Nós somos assim, entende a nossa cabeça? Entende? É uma gratidão diferente. Com Deus, a gente não deve nada para Ele, Ele não deve nada para nós. Não é esse relacionamento. Eu pago e você me dá. Eu pago e você me dá. Faço campanha e você me dá. Faço voto, você me dá. Eu dou dízimo, você me dá. Não é esse. Nós somos assim. A cabeça da gente é assim. Mas com Deus não é assim. Não é barganha. Entende? Confesso para vocês que quando eu me encontrei com Romanos, muito tempo atrás, eu fui atrás de comentários bíblicos para entender se o que eu estava entendendo era verdade, porque eu sempre fui ensinada que era preciso dar, oferecer, prometer para Deus, ser bonzinho ali, não pisar fora, porque eu ia ter uma retribuição. Só que daí você vê sua fé se frustrar, porque Deus não funciona assim. E como você sabe isso? Termina uma campanha e a resposta não vem. Faz um voto, não aconteceu. Vai acontecer algumas vezes, mas não por causa do voto, foi por causa da fé. Fé. A fé é o movimento. Não o óleo ungido, não o envelopezinho do dízimo. Não é isso, é a fé. A fé é embutida nisso tudo. Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Não é barganha com Deus. E quando eu me deparei com isso, eu falei: meu Deus, que parte maravilhosa! Que parte maravilhosa, mas eu preciso ver se eu estou entendendo certo. E aí a gente, peraí, mas seu Deus não é bom? Onisciente, onipresente, onipotente, mandou o seu filho. Essa é o pensamento que a gente tem que fazer. Esse é o Deus que a gente serve. Apesar de mim. Então quer dizer que ele libera geral, então não tem um compromisso? Não foi isso que Paulo disse. Você vai ver em Romanos 6, 7, 8 que ele vai falar sobre isso. Não é isso. A graça não me dá liberdade para pecar, mas ela me dá a alegria de ser perdoado. Aleluia. Ela me dá a alegria de saber que está tudo certo. O sentimento que Davi teve, ele fala: bem-aventurado o homem cujo pecado não é acreditado. Não é acreditado. Mas Davi conheceu Jesus? Só que Davi já teve um encontro com a graça. Ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é coberta. Coberta, escondida? Não, coberta mesmo. Nós, nos nossos dias, coberta pelo sangue de Jesus. Aleluia. De forma que a nossa transgressão, ela não aparece para Deus, porque Jesus já veio primeiro e cobriu. Glória a Deus. É assim que funciona. E Davi, ele estava maravilhado, ele estava falando: Senhor, bem-aventurado, feliz é o homem. Não o homem que tem muitos carros, família, riqueza, mas feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, a quem o Senhor não acredita o pecado. Esse homem é feliz. Davi falava. Entenderam porque ele entrou nesse exemplo de Paulo? Mateus 20, vamos lá. Vamos meditar um pouquinho sobre o trabalho. Agora eu vou fechar com o próprio Jesus falando como ele vê a salvação. A primeira vez que eu li essa história, em Mateus 20, eu fiquei brava. Porque eu ainda não entendia, né? Não entendia a graça. Quem lê assim de bate-pronto vai falar que é injusto. Mas depois, quando você encontra com a graça, você vai ver que isso aqui faz todo sentido. Eu vou ler e vocês escutam. Ó. O reino dos céus, quem está falando? Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha.
E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor ao Senhor da vinha, ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, perto da hora de acabar, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu nos igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e te retire-te daqui. Eu quero dar a esse último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O que na sua cabeça vem? Quem trabalhou 1 hora não vai receber a mesma coisa que eu, não é? Um pouquinho da história. Sempre é comparado com vinha, né? O reino. Sempre é comparado com vinha, porque o plantio das uvas era uma cultura muito comum, então o Senhor sempre pegava uma realidade para ficar fácil de entender. Aqui nessa tradução não fala, mas nas outras traduções fala que o pagamento era 1 denário. Um denário, ele representava o salário normal de um operário por dia. Então, era justo, né, trabalhar e receber. E o trabalho era dividido em 4 partes naquele tempo. 4 partes de 3 horas. Então, o expediente começava às 6 da manhã. Só para vocês entenderem a indignação dos que começaram. E terminava às 18. Tá? Então começava às 6, terminava às 18. O que o pai de família fazia, o empregador? Por volta das 9 horas, ele já tinha levado os das 6. Por volta das 9 horas, ele foi dar uma andada na praça. Tinha muito serviço lá, muita coisa para fazer, e ele viu algumas pessoas, ele perguntou: não quer trabalhar comigo? Por um dia? Veja, eu te pago o dia. Fechou, vamos lá. Aí ele vai e leva aquelas pessoas, aí daqui a pouco ele volta, por volta do meio-dia, e ele vê mais pessoas, e leva: vem trabalhar comigo, eu te pago o dia. Tudo bem? 3 horas ele volta de novo, 3 da tarde. Quer trabalhar comigo? Você está aí na praça, não está fazendo nada, eu te pago o dia. Tudo bem, vamos lá. 5 horas da tarde ele encontra mais pessoas, e ele fala: não quer trabalhar comigo? Eu pago o dia. E vai. E aí todos começam a trabalhar. Chega o fim do expediente, é a hora do pagamento. Aí ele fala: eu quero começar por aquele que começou às 17, perto das 18. Eu vou pagar eles primeiro. Os que começaram mais cedo falaram assim: provavelmente deixou a gente por último porque vai pagar mais. Aí, o contrato é esse. O dia. Não importa se trabalhou 1 hora. Eu te prometi o dia. É o trabalho de um dia. Está aqui na sua mão. E deu para o de 5 horas, de 3 horas, meio-dia, 9 horas. O pessoal das 6 falou assim: poxa, isso é injusto. É injusto, nós trabalhamos muito mais. E outra, nós estávamos no calor do dia, nós estávamos no sol, na fadiga, esses aí não. O dono fala assim: pega o que é teu e vai embora. Não foi isso que a gente combinou? Eu combinei o pagamento do dia, estou te devendo? Não estou. Então, ou você está achando ruim de eu ser bom, ou eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu. E aí? O reino dos céus vai ser assim. Quem acha que fez muito, 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 né? Nossa, vai ser mais ou menos assim. A matemática é diferente. Eu estou falando para vocês. Fica na primeira fila, acha que vai. É diferente. Os demais, eles estavam olhando para o próprio interesse. Eu quero enriquecer mais. Eu sou merecedor. Esse é o problema de quem
acha que é merecedor. Entendeu? E é vaga ilimitada também, né, Carol? Ah. Não é porque ele subiu que você vai perder sua vaga. Exatamente. Olha, o merecimento, ele é o nosso inimigo, sabe? É o nosso inimigo. E a gente sabe quando a gente está curado disso? Sabe quando? Por exemplo, você se doa em alguma coisa. Você só sabe se você está curado disso. Se não por maldade, não foi maldade, mas esqueceram de falar seu nome, esqueceram de te agradecer, esqueceram de citar você, e você ir embora de boa. Poxa, hein? Queimei no sol. Né? Queimei no sol ali, ó. Mas tudo bem. Você mesmo fala com você. Veja como é o seu orgulho. Você mesmo fala pra você mesmo assim: tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Você é uma pessoa madura. Mas depois vem de novo e fala: poxa, né? Deu pra ele, não deu pra mim. Poxa. E a gente é assim diante de Deus também. Pode perceber. Estamos ali, ó, anos. Chega uma pessoa recém-convertida e já começa a receber as bênçãos, já começa a ser enxergada. E aí a gente fala: Senhor, eu tô aqui há tanto tempo. Nós somos assim, porque nós temos essa questão do merecimento. Senhor, eu orei tanto. Aí você toma uma posição que já desagrada a Deus. Você fala assim: Senhor, eu sou dizimista na sua casa. Aí você faz bico mesmo, você estufa o peito e quer enfrentar Deus. Já ouvimos pessoas falando assim: coloca Deus na parede, se você fez para Ele, Deus não deve nada para nós. Glória a Deus. Até o banco que a gente está sentado é graça. Sabia? Água que eu bebo é graça, sombra que eu tenho é graça. Tudo é graça. Nada é merecido. Nada. Entende o que Paulo estava dizendo? Por que é tão difícil entender isso? Por que é tão difícil entender isso? Logo, se a gente entende isso, a gente começa a entender também que não tem como comprar um terreno no céu. Não é verdade? Ué, é preciso dizer? Tem gente que vende, Carol. Então, por isso que eu estou falando, né? Não tem como comprar um terreno no céu. Se fosse assim, né, o Toninho ia ficar muito rico. Vender terreno, casa lá no céu, né? Duro não é quem vende, o duro é quem compra. Então, exatamente, quem compra vai ficar ali esperando, né? Tem gente que compra mansões. A minha irmã, no passado, ela achava injusto. Ela falava assim: eu acho injusto, eu não aceito esse negócio. A pessoa ali dar o último suspiro, aceitar Jesus e ser tá salva. tudo bem. Sendo que aquele que está tantos anos receber a salvação é aquela pessoa ali no último suspiro. Ela acha que a pessoa, ela achava, né? Agora ela, graças a Deus. Mas aí quando você entende a graça, você entende que isso é possível, porque, por exemplo, quando alguém olha, se alguém perguntar assim para você: por que você vai na igreja? Por que você é crente? Você não recebe nada, você não muda de vida. Mas a gente está aqui para isso? Presta atenção, a gente está aqui para isso? Quando a gente fala assim: alguém quer aceitar Jesus e alguém aceita, por que você comemora? Por quê? Se você não alcançou o seu primeiro milhão, está comemorando. Porque você comemora no reino espiritual. O que as pessoas dizem para nós? Nós vamos na igreja, mas assim, você não muda de vida, faz tempo já que você está na mesma empresa, você está com o mesmo carro, mas a gente não está aqui para isso. Tem gente que vem. Por isso que muitas vezes essas pessoas se frustram, porque elas falam: vou pegar uma promessa solta na Bíblia, vou usá-la para mim. Né? Se alguém pegar aquele versículo que fala: comereis o melhor dessa terra, e ficar fixado nisso, ela vai se frustrar, porque não vai acontecer sempre, certo? E essa pessoa ela vai achar que ela, se não aconteceu é porque ela não se doou, ela não deu bastante para Deus, ela não prometeu, ela não fez um voto, de repente, de parar de tomar café, de parar de sei lá o que. Ela começa a ver como ela pode pagar. Só que Deus quer falar: você não pode pagar
Entende? Era pra gente estar muito alegre aqui, ouvindo isso. Porque não tem valor, não tem como pagar algo que não dá para mensurar. E era isso que Paulo estava explicando. E aí nós entramos na parte da circuncisão, né? Paulo está falando assim, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo. Um selo que separava ele. Sabe quando ele foi circuncidado? Quando ele tinha 99 anos, ele passou pela cirurgia. Foi o segundo pedido que Deus fez para ele. Então agora você vai ser circuncidado, e todos da sua casa do sexo masculino também vão. Aí ele pegou o filho dele, que já tinha 8 anos de idade, mais ou menos, e circuncidou. E todos os recém-nascidos no 8º dia. E aí passou-se a ser uma prática do Antigo Testamento, de forma que o judeu que não é circuncidado, que não passou pela cirurgia, por mais que ele tenha sangue de judeu, ele não pode participar das festas, ele não pode participar da Páscoa, ele não pode entrar no templo. Mas nós que não somos circuncidados fisicamente, mas somos descendentes de Abraão e o nosso coração está circuncidado, nós somos selados. Aleluia. Nós temos o selo. Olha que coisa maravilhosa. A diferença é essa. E os judeus hoje, eles ainda batem nessa tecla. Não importa. Se bobear, nós somos mais judeus que eles, no sentido de circuncidar o nosso coração, no sentido de fazer essa cirurgia no nosso coração. Então Abraão recebeu esse sinal que separou, foi uma separação, foi um selo, né? E só que a circuncisão não foi uma condição para ele alcançar algo maior. Não, Deus apenas selou. Deus já tinha justificado Abraão. Paulo mesmo fala: e agora, os judeus? Abraão foi justificado antes ou depois da circuncisão? E ele mesmo responde: quando ele ainda era incircunciso. Tanto é que incircunciso virou até um termo, como fala? Um termo pejorativo. Quando a gente vê lá Davi, né? E o gigante, o que acontece? Seu incircunciso virou um pejo, porque era muito nítido separar quem era e quem não era de Deus. Então ali naquele momento ele falava: seu incircunciso, eu vou derrubar esse incircunciso. Ou seja, essa pessoa que não é de Deus, essa pessoa que não é da nossa tribo, essa pessoa que é maldosa. E Abraão, ele recebeu esse selo só com 99 anos, então ele foi justificado antes. E o que ele obedeceu? Apenas a voz. E ele foi justificado porque ele creu. Simples. E aí o que Paulo falou? Para você também é igual, Romanos. Vocês também precisam crer. A fé é a base da sua salvação. Por isso que a fé é tão importante. Vão ter momentos que a fé vai falhar? Vão ter esses momentos, mas não são momentos de incredulidade, são momentos de falha de fé, são momentos de baixos. Quem já teve momentos de baixos? Tem vezes que você está com fé muito alta, né? Você está com a fé assim para pular montanhas e tudo, saltar e profetizar e realizar, mas tem dias que a sua fé está baixa, mas você não está incrédula, você sabe quem é seu Deus, mas naquele momento a sua fé está baixa. Até a nossa fé é dependente de Deus. Até a nossa fé é dependente de Deus. E o crente, quando Paulo ele insiste nessa questão, vocês viram quantas vezes nós falamos circuncisão, incircuncisão, circuncisão, incircuncisão. Paulo ele insiste. Por que ele insiste? Porque os judeus falavam assim: Abraão se circuncidou e foi justificado. Paulo quer falar: não, ele foi justificado e depois se circuncidou. Para nós, essa briga, para nós resulta em quê? A circuncisão dos nossos dias, o batismo. O batismo,
A circuncisão não salva, o batismo também não. Porém, a circuncisão separada, o batismo também separa. O batismo é o selo, certo? Ah, mas eu conheço adolescentes que se batizaram e nem sabem o que fizeram. Essas pessoas precisam se arrepender, porque seladas elas foram. Elas precisam se arrepender e reconhecer que elas são separadas, seladas. Mas o batismo não salva. A Santa Ceia não salva. O que salva é a fé. De novo, o que salva é a fé. Por isso que ela é importante, por isso que ela é necessária. Os sacramentos que hoje nós participamos, que é a Santa Ceia, é símbolo dessa salvação. A gente participa da Santa Ceia porque nós já participamos do símbolo da salvação, do benefício de ser salvo. Mas a Santa Ceia não é o contrário. Eu não participo para ser salva. Eu sou salva, por isso eu participo. Esse é o esquema. Então a Santa Ceia, muitas vezes as pessoas falam assim: vou lá tomar a Santa Ceia, me acertar com Deus para ser salvo. Ela não é a moeda de troca, ela não é a santificação da sua vida, ela é um selo, ela é um sinal de que você foi salvo. Mas não o contrário. Vou no culto de ensino porque eu quero ser salvo. Não, eu sou salvo, por isso eu vou no culto de ensino. Eu sou salvo, por isso participo do culto de domingo. Eu sou salvo, por isso obedeço essa ordem. Por isso que eu vou me dobrar diante de Deus nesse momento, porque eu sou salvo, não porque eu quero ser salvo. E Paulo queria deixar claro que essas coisas então não pagam, não fazem troca com Deus. É como se fosse, por exemplo, o arco-íris. O arco-íris, por que ele existe? O arco-íris salva? Não. Mas o que Deus falou? Sempre colocaria o arco-íris como selo, ali como uma aliança, de que nunca mais vou destruir o mundo em água. Aliança de casamento, ela faz com que o casamento seja salvo? Não, mas ela é uma diferença, ela é um selo, que existe um compromisso. Sim? É mais ou menos isso que significa o batismo e a Santa Ceia. E aí Deus faz uma promessa então para Abraão, né, no versículo 13, já caminhando para o final. Deus faz uma promessa a Abraão, que não se limitou a Canaã. Ele fala que Abraão, veja só, Abraão ele sabia que ele não iria ver a terra. Ele sabia, mas ele tinha que obedecer, porque quem vinha dele ocuparia a terra, a descendência dele. Então ele, olha por isso novamente, porque que a fé dele é citada. Eu estou indo para um lugar que eu não vou desfrutar, mas eu preciso ir, né? Vou me circuncidar a 99 anos de idade, vou circuncidar todo mundo aqui, ainda tem a promessa de ter um filho, não sei como isso vai ser possível, e aconteceu, veio o filho, e aí começa então a descendência se estender, se estender, se estender, se estender, e cá estamos. E cá estamos. E aí no versículo 14, eu circulei aqui, porque eu queria voltar nesse versículo. Olha que interessante o que Paulo está falando no versículo 14 do capítulo 4. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. O que está sendo dito aqui? Os judeus falavam assim: somente os herdeiros herdam a salvação. Aí Paulo está falando assim: se é assim, então a promessa é aniquilada. Por que Paulo está falando isso? Por que ele está falando isso? A promessa então é aniquilada, a partir daí não tem promessa. Por que ele está falando isso? Porque lei e fé não caminham juntas, ou é uma coisa ou é outra. É isso que ele está falando. Ele está falando que a lei, ela provoca a ira de Deus. A lei, ela faz com que os seres humanos provoquem a ira de Deus. Por quê? Porque a lei mostra para Deus o quão incapazes nós somos de cumpri-la. É difícil de explicar isso, mas espero que vocês estejam entendendo. Os 10 mandamentos nos mostram o
quão incapazes nós somos de cumpri-los. Ela só, tipo assim, ela só nos acusa? Ela nos aponta. Por exemplo, o pastor Afonso deu um exemplo muito interessante na terça sobre não estacione. Né? Não estacione ali. Está te mostrando que ali não é para estacionar. Não é para estacionar. Mas se você estacionar, você vai ter consequência, você transgrediu a lei. Quando nós batemos no peito que nós vamos nos amarrar na lei, significa que 10 mandamentos vão estar perfeitos em nós, não vamos cair em nenhum. É isso que acontece? Quem aqui cumpre os 10 mandamentos? Inteiros, sem cair em nada? É impossível. É impossível. Lei mais transgressão provoca ira, só que fé mais graça provoca a promessa. Então, a lei nos mostra que nós somos incapazes. A lei e a promessa, elas não se combinam, não são amigas. A lei transforma o pecado em transgressão, que é a violação de uma ordem, e a transgressão provoca a ira de Deus. É assim que funciona. Aí onde vem a solução? A fé é confiar no outro, desprezando todos os seus esforços. É confiar que somente Deus pode salvar, somente Deus pode transformar, somente Deus pode perdoar. Nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais ou amar menos. Quando você consegue tirar essa carga dos seus ombros, você percebe o tamanho da graça. Enquanto a gente não tira, isso também é psicológico, porque se você passa, igual a mim, anos e anos e anos e anos, sem me ensinar nada de um jeito, e depois Deus te mostra como é, você também precisa, Senhor, me liberta de mim. Me liberta de mim. Então, liberta de mim. Exatamente, me liberta de mim, do meu chicote. Né? Deus não chicoteia você, você se chicoteia. Quando você é presa na lei, você mesma se chicoteia. E a fé, ela corresponde à graça, confiar no dom imerecido. Então, quando a gente fala que Abraão, ele ouviu a voz e creu, ele acreditou nesse Deus que criou tudo, sem conhecer esse Deus. Então ele se jogou, ele desprezou seus esforços. Nada do que eu faça, Senhor, vai mudar, eu vou obedecer, eu vou seguir. Aí Paulo fala, ande nos mesmos caminhos que Abraão. E a realidade de Abraão era assim, não pode, é impossível. E a fé de Abraão, depois que ele é transformado, é assim, vai acontecer. Vai acontecer porque ele prometeu. Ele muda a forma. Até então, eu vou procurar o filho do mordomo para ficar com a herança, porque eu não tenho filhos. Aí o Senhor fala, vai acontecer, então vai acontecer. 14 anos depois, aconteceu. E por fim, o tempo de espera não enfraquece a fé de Abraão, só fortalece. Por quê? Porque ele dava glória a Deus. Quando a gente vai ler, ele sempre está dando glória a Deus, porque a fé, ela ri das impossibilidades. Ela ri das impossibilidades. Ela olha para a impossibilidade e ela gargalha a verdadeira fé. E ao conhecermos a vida de Abraão assim, nós entendemos então qual foi a base histórica, né, que Paulo utilizou para ensinar os romanos, para tornar a igreja, a nossa igreja, mais forte, mais cheia de fé, mais firme. E assim como Deus justificou Abraão, né, nós devemos pensar, Senhor, nos justifica também, né, orar como os antepassados oravam. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu quero esse Deus aí, esse Deus que ri da impossibilidade, esse Deus que transforma o meu corpo morto em pai de nações. Pai de nações. Esse foi o Deus de Abraão. Abraão então é o nosso pai na fé. Tudo que foi dito a ele foi dito a nosso respeito. Então quando você estiver lendo as promessas ali, tudo que foi dito para ele, nós podemos, Senhor, eu tomo posse dessa promessa. E a diferença é que ele descansou na profecia e na promessa que a sua descendência levantaria o Salvador.
entendeu isso, ele não estava vendo. Nós vemos a promessa cumprida. Ele não viu, nós vemos a promessa cumprida. Ok, Abraão, o Salvador veio. Obrigado. Morte e ressurreição de Jesus é a nosso sinal do perdão dos pecados. É vã a minha fé. Então eu termino com isso. Tá? Então, sempre perguntando para si mesmo: eu creio que Jesus veio, que Jesus morreu e que Ele ressuscitou? Se eu creio, a minha vinda aqui, ela é para a glória de Deus, é aproveitável. Se eu não creio, a minha fé é vã. Todos os meus esforços são vãos. Santa Ceia é vã, batismo é vão, cantar é vão, pregar é em vão, tudo é em vão. Eu preciso primeiro melhorar minha base. Eu creio nisso? Creio. Então, a minha fé está firmada. Amém? Aleluia. De forma que, e aí eu termino, quando eu me aproximo de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da propiciação de Jesus, a minha transgressão é coberta pelo sangue dele. E aí Deus não se ira, Deus não me enxerga como eu estava, Ele enxerga o sangue de Jesus na minha vida. Então esse é o X da questão. Amém? Amém. Deu para entender Romanos 4? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Glória a Deus.